Terceiro áudio com comentários sobre a Era de Kali. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Gaura Bhakta Vrinda. As mudanças futuras em Kali Yuga. Então nós vamos falar por que nós estamos sofrendo como uns condenados, porque só vemos dor e sofrimento por todo lado. Onde é que Deus entra nisso? Quem é o culpado por tudo isso? O que está acontecendo? Por que tanta desgraça no mundo? E o mundo a poucos minutos de um grande problema mundial, de uma guerra mundial. As mudanças futuras que nós veremos em Kali Yuga, o que a gente está vivendo agora e o que nós veremos no futuro. Em muitos dos antigos textos védicos há descrições de inúmeras mudanças futuras que ocorrerão na sociedade, algumas das quais já podemos observar, não é mesmo? E muitas outras que acontecerão nas próximas centenas ou milhares de milhares de anos. Parte do que se descreve é que, à medida que Kali Yuga progride, tudo começará a se deteriorar. Os valores sociais e padrões morais vão regredir e os alimentos serão escassos e mais caros. Devido à poluição e à ausência de uma alimentação apropriada e boa nutrição, a humanidade gradualmente perderá seu poder cerebral. Amigos, lembrando aqui que este áudio, essa playlist é recomendada para maiores de 16 anos por conter informações sensíveis que vão ficando piores a cada áudio. Devido à poluição e ausência de uma alimentação apropriada, então, a gente vai perder o poder cerebral. Vamos lembrar aqui também que, junto com esse áudio, vão vir informações maravilhosas sobre os Vedas, sobre o que Deus orientou para a gente, o que a gente deve fazer, a grande era dourada, informações iluminadas espirituais que não são desse plano e o que a gente precisa fazer. As pessoas ficarão menores e terão expectativas de vida mais baixas. À medida que a sociedade passa a ter menos poder cerebral ou capacidade de pensar, há uma tendência de que ela se torne menos civilizada e mais bárbara, incapaz de sustentar as habilidades necessárias para dar continuidade ao avanço tecnológico. É predito que isso continuará por muitos milhares de anos, até o ponto em que as pessoas voltarão a usar as mais simples ferramentas de pedra por falta de melhores instrumentos e por ingenuidade. Assim, a tecnologia gradualmente diminui e desaparece, ou até mesmo se autoextermina por meio da poluição dos recursos naturais que precisamos para sobreviver. Então, com a manifestação de tal retardação mental e social, a humanidade assume as características físicas daqueles de menor capacidade intelectual. Assim, as relíquias que encontramos hoje de homens antigos podem ser simplesmente os remanescentes de uma era de Kali anterior, milhões de anos atrás. Declara-se especificamente no Srimad Bhagavatam, no capítulo 12, canto 12, capítulo 3, versos 39 a 40. Abre aspas. Na era de Kali, a mente das pessoas estará sempre agitada. Elas ficarão magras em virtude da fome e dos impostos, e estarão sempre perturbadas devido ao medo da seca. Terão falta de roupas, comida e bebida adequadas. Serão incapazes de ter descanso apropriado, de ter relações sexuais ou de se banhar.
e não terão adornos para enfeitar o corpo. De fato, as pessoas de Kali Yuga aos poucos ficarão semelhantes a fantasmas ou a criaturas assombradas. Fecham aspas. Antes de prosseguir, amigos, vamos comentar sobre o que está acontecendo hoje na era de inteligência artificial. Se nós já entendemos nos nossos áudios, na playlist de leitura dos Vedas e outros, na leitura da playlist do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e muitos outros, que neste mundo material nós estamos vivendo ilusões materiais porque escolhemos viver a gratificação dos sentidos, a inteligência artificial vem para piorar ainda mais nessa era de Kali. Vamos entender isso. Nós vamos melhorar uma condição material? Não, nós não vamos. Aparentemente, há uma melhora ilusória, tecnológica, mas isso tudo vai emburrecer o ser humano. Cada vez mais as pessoas vão ficar presas às ilusões, presas a mentiras, vão ficar, se acomodar e não usar o cérebro, o raciocínio, a estudar, a pegar os livros. Isso tudo é uma grande artimanha da era de Kali, neste final de tempos, que para piorar ainda mais a condição material, a condição do ser humano. Com uma aparência de melhora material, nós vamos nos degradando, deteriorando mentalmente. E isso, falando de centenas e milhares de anos, vai trazer um empobrecimento cerebral e mental, como os Vedas já preveram. O ser humano ficando preso a mentiras e a ilusões, ele vai ficar cada vez mais alienado, enredado. E isso vai tirar a inteligência. Aos poucos, isso vai regredindo a condição da inteligência do ser humano. Então, vamos prosseguir. Isso que é descrito no Srimad Bhagavatam e todos os textos demonstra como grande parte da energia das pessoas se esgotará devido ao modo como elas tratarão a si mesmas, ocupando-se em todo tipo de atos prejudiciais na tentativa de obter qualquer prazer que possam extrair de seus corpos. E devido aos seus maus hábitos, consumo de alimentos impróprios, enfrentamento diário de desastres naturais e sobrecarga em razão dos altos impostos cobrados pelo governo. Somando isso ao fato de serem forçadas a trabalhar muito por uma baixa remuneração, além de guerras, poluição industrial, secas e fome, as pessoas terão pouquíssima força ou energia para sobreviver, ou até mesmo para ter relações sexuais. Dessa forma, elas se assemelharão a fantasmas. Para algumas pessoas, pode ser difícil visualizar uma época em que o mundo possua pouco alimento e água, mesmo para regar plantações e se banhar. Todavia, podemos ver que isso já está acontecendo em várias partes do mundo. E a literatura védica prevê um tempo futuro em que tal condição se espalhará pelo mundo inteiro. Ao observarmos as mudanças ambientais que estão acontecendo, pode parecer que talvez esse cenário não esteja tão distante assim. Também será difícil encontrar um lugar para descansar, pois a sociedade estará muito perturbada dia e noite. Haverá um excesso de crimes e uma disseminação da pobreza, e os negócios e trabalhos serão tão exigentes que poucas pessoas terão um lar pacífico ou um abrigo seguro. Todos terão medo de perder o que possuem. Assim, ter um descanso apropriado parecerá um luxo, e não haverá facilidades nem dinheiro para obter ornamentos para o corpo, sem contar os prazeres casuais que as pessoas têm como garantidos,
como ter música para ouvir, ter água potável na torneira ou ter bons sapatos e roupas. Em um futuro distante, será muito difícil ou até impossível obter essas coisas, o que já é uma realidade para algumas pessoas atualmente. Vamos prosseguir com citações dos Vedas e análises de casos do que já está acontecendo hoje. O verso acima que nós lemos, do Srimad Bhagavatam também, indica que Kali Yuga é uma era em que cada vez mais pessoas estarão sujeitas à influência de entidades que existem em um plano sutil inferior, como espíritos desencarnados ou fantasmas. Amigos, os Vedas reconhecem a existência desses seres. Até o cristianismo reconhece a existência de outros seres demoníacos ou perturbando em obsessão de alguma forma. Mas os Vedas recomendam, diferentemente do kardecismo, que nós não devemos nunca mexer com estes seres. Nós nunca devemos tentar entrar em contato com esses seres desencarnados. Então, Vaishnavas, Hare Krishnas, não fazem isso. Tais seres não eram comuns em Satyuga ou Treta Yuga. O Garuda Purana 11.20.17 e o Dharma Pretakanda 20.7, esse preta significa fantasmas, aponta que Kali Yuga é uma era na qual os fantasmas são mais frequentes. É dito que aquele que não observa ritos para purificação espiritual, que não possui fé na santidade dos Vedas, que tem aversão aos atos piedosos e se entrega à falsidade, tal pessoa será atormentada por fantasmas. Assim, devido às ações perversas ou à grande influência de fantasmas, essa pessoa se habilita a ser um preta ou um fantasma na era de Kali. Então, nós temos que entender aqui que essa palavra nos Vedas, fantasmas, ela é usada como esses seres que estão no outro plano sutil inferior. Nós não estamos falando que todos são ruins. Existem muitos seres que ficam presos por não querer se afastar, por prisão material, por apego à família, às suas coisas, por estarem perdidos, sem saber até que faleceram, por não quererem ir para o outro plano, por estarem presos por vingança, por vaidade. Então, existem várias situações. Existem aqueles que ficam presos, que supostamente são bondosos, dando informações, não são perigosos, né? Como nós vemos na Umbanda, no Candomblé, alguns deles. Mas são seres de alguma forma que estão achando que estão ajudando neste plano, mas na verdade eles estão deixando de partir para um plano melhor e na evolução. Acabam ficando num plano sutil inferior. Porque se nós não queremos pegar informações diretamente com Deus, na Bíblia ou nos Vedas, imagine nos informarmos com uma pessoa neste mundo, com tantos defeitos e sem respostas nem para a própria vida. Eu estou falando dos estão vivos, encarnados. Agora imagine você depender de um ser que tem uma evolução ainda pequena, muitas vezes, ou muito básica. Depender de informações de um ser que supostamente vai te orientar. Isto não é recomendado. Muitas informações vêm falhas, incompletas ou completamente erradas dentro de um plano, ainda que a pessoa nem acessou outras informações, nem vida, quanto mais ainda preso no outro plano. Então, a gente tem que entender tudo isso. Não é recomendado entrar em contato. Temos que orar para esses seres partirem, prosseguirem a sua evolução. É rezar uma missa, é fazer uma desobsessão,
não nos termos convencionais, eu recomendaria, mas uma oração para que esse ser se encaminhe. Toda oração funciona. Então, tais fantasmas, tais seres que estão presos à Terra, mas não possuem corpos físicos, buscam formas de satisfazer seus desejos materiais. Isso geralmente envolve uma tentativa de entrar ou controlar o corpo material de alguém. Em muitos casos, né, amigos? Sabemos disso, que são as obsessões, até incorporações, causando muitos problemas à vítima, que pode nem mesmo entender o que está acontecendo. Quantos são até internados ou taxados como loucos, não é verdade? Antigamente eram jogados nos hospícios. Esses seres sutis geralmente incomodam as pessoas que não têm inclinações espirituais, que são sujas e têm a mente fraca. Então aqui na mente fraca entram as pessoas que até acham que estão fazendo trabalhos espirituais, trabalhos entre aspas, né? Não estamos falando de magia negra aqui, embora exista, o que é totalmente recriminado pelos Vedas e Vaishnavas, ninguém faz isso nesse meio. Mas uma pessoa de mente fraca que acha que está num grupo, numa associação, participando de alguma coisa, e na verdade ela ainda está no nível muito fácil de ser manipulado. De fato, tais vítimas podem ouvir vozes ou fazer coisas que não fariam normalmente. Mesmo pessoas em altas posições, reis, presidentes ou líderes religiosos falsos, podem ser influenciados por tais seres sutis. Todos nós somos. A influência deles pode causar na vítima várias mudanças de humor ou até mesmo abrir o caminho para calamidades terríveis, guerras e injustiças dentro da esfera de atividades da pessoa, especialmente se a vítima estiver em uma posição de poder. O Padma Purana 1.76.1.123 relata que alguns fantasmas podem nascer em corpos físicos. Declara-se que em Kali Yuga há semideuses, demônios, etc., entre os seres humanos. Os espíritos perversos nascerão e serão reconhecidos por comer cadáveres e animais mortos. O Vayu Purana também confirma isso no verso Rakshasa Kalim Asritya Jayanti Brahma Yonishu, que explica que os demônios, como Rakshasas, aproveitam-se da era de Kali para aparecer inclusive em famílias de Brahmanas, sem mencionar as outras famílias. Então, amigos, quanto mais nós estivermos longe dos assuntos espirituais e mais presos à gratificação e qualquer desejo relacionado a vaidades e sexo e poder e jogos e bebidas e drogas e etc. no mundo material, o que é tudo recusado pelos Vedas, Vaishnavas, não são exatamente os 4 princípios que os Vaishnavas cuidam e não cometem, inclusive jurando na sua iniciação. Quanto mais um ser está preso a isso, mais ele abre espaço e caminho para sofrer influências de outros seres, espíritos, fantasmas, seja o nome que quiser se dar. São muitas coisas para serem comentadas, mas vamos aos poucos. Vamos falar sobre os efeitos das forças demoníacas em Kali Yuga. No verso do Srimad Bhagavatam que nós falamos há pouco, citamos na íntegra há pouco, descreve-se como algumas pessoas serão réplicas dos fantasmas nesta era. Isso não significa apenas que elas terão a mesma aparência física dessas entidades, mas também que suas mentalidades
terão as características de fantasmas e demônios. Alguns podem até mesmo ser adoráveis externamente, mas sua consciência será completamente perturbada, desequilibrada e monstruosa. O motivo para isso é a frequência vibracional que permeia grande parte da civilização em Kali Yuga. A mentalidade demoníaca pode facilmente entrar na sociedade e influenciar e afetar a consciência das pessoas. E é fácil, né, amigos? Ninguém quer ouvir sobre Deus, ninguém quer ler a Bíblia, ninguém quer estudar os Vedas, porque são um pouquinho mais difíceis e uma literatura extensa, infinita. Ninguém mais quer pegar um livro na mão, ninguém quer ouvir mais um áudio sobre Deus. Ninguém quer fazer mais nenhuma oração. Ninguém pega o terço na mão. É possível perceber mentalidades raivosas e diabólicas em algumas músicas da atualidade criadas por músicos populares, em filmes, nos noticiários e etc. Com suas palavras, representações, humor e atividades, tais entidades criam uma atmosfera e apresentam imagens de desarmonia, desordem, inquietação, rebelião, raiva, ira, violência, horror, crime e de desejos egoístas, para se obter prazeres sensuais e sexuais por quaisquer meios. Em partes, essas forças perversas inferiores podem ser causadas por entidades sutis ou fantasmas do submundo, cuja intenção é criar uma atmosfera perturbada em que as pessoas se tornarão suscetíveis a desorientação, acidentes, crimes, violência e pensamentos suicidas. Tais entidades sutis recebem energia e se alimentam da desorientação, do medo, da ira, do álcool, das drogas, do ódio que as pessoas geram quando estão envolvidas nesses cenários e situações. Assim, elas deliberadamente criam situações em que as pessoas são influenciadas pelas suas forças e insinuações perversas, e assim são levadas a expressar tais emoções perturbadoras. Isso contribui para a meta desorientada da sociedade, liberando mais energias mental e espiritual baixas e obscuras, que alimentam as forças e os seres perversos e os fortalecem ainda mais. Vamos citar aqui os seres perversos, os confusos, os perdidos, os enlouquecidos, deste plano e do outro. Os mesmos seres sutis podem incitar as pessoas que têm uma tendência a desejos luxuriosos a se rebelar ou a se enraivecer. Essas entidades sutis transformam tais seres humanos em seus escravos inconscientes, para que possam se alimentar da energia inferior que é projetada pelas pessoas quando elas se dedicam a relações sexuais, ou em surtos de raiva, ou mesmo em quadros de depressão, tristeza profunda, etc. E ganham energia com a liberação dessas emoções negativas. Essas entidades repugnantes vão se aproximar das pessoas absortas em ações luxuriosas para extrair delas o máximo de vigor que conseguirem. Amigos, vamos aqui lembrar o que eu falei agora há pouco e li também agora há pouco. Que essas pessoas se alimentarão de cadáveres. O que é isso? Animais mortos. Esse é o nível em que nós já estamos. Em Satyuga, ninguém matava animais e para se alimentar. Ninguém, todos eram vegetarianos. Os alimentos eram melhores, obviamente, mas ainda podemos ter essa alimentação sem violência, que é pregada nos Vedas. Então, quanto mais, nós já estamos num ponto em Kali Yuga, com apenas 5.000 anos de Kali Yuga, de 432 mil anos,
Então ainda temos pela frente 427 mil anos até o fim de Kali Yuga, que não é o final do mundo, que eu já expliquei, ouça os áudios anteriores. Nós já estamos num ponto em que o ser humano acha normal matar e comer, se alimentar de animais. Nós já estamos vivendo isso, nós já nos alimentamos de cadáveres. Só que nós leremos agora, muito brevemente, nesse áudio ou nos próximos, para onde que isso vai piorar, para que lugar nós iremos. Porque nós nos alimentaremos e chegaremos a um ponto, ainda quando não tiver alimentos, infelizmente, de um matar o outro para se alimentar. Então vamos devagar com as informações, porque tem muita coisa aqui nesse assunto de Kali Yuga. E o que é que nos protege de tudo isso? A oração, a ligação com Deus, né? Nós veremos ali no final que permanecerão raras, mas permanecerão pessoas com o conhecimento dos Vedas e em oração. Sim, permanecerão algumas raras pessoas no mundo. Dessa forma, aqueles que possuem um forte interesse por relações sexuais são frequentemente influenciados por tais seres e podem estar cercados por alguns deles que continuam a influenciá-los mentalmente com ideias de ter mais relações sexuais ou, em outros casos, de cometer mais crimes, mais violência, etc. Não precisamos nem entrar em detalhes, né, amigos? Assim, essas entidades se alimentam da força vital das pessoas fracas que cedem à influência de insinuações e desejos. Aqueles especialmente viciados em intoxicação ou em sexo, lembrando, viciados em intoxicação de qualquer tipo, álcool, drogas, remédios ou em sexo, podem ser perseguidos por esse tipo de seres sutis inferiores que ainda têm apego por tais coisas, mas que não possuem um corpo físico para satisfazer seu apetite por essas atividades. Então, eles se ligam àqueles que são fracos e suscetíveis a esses hábitos e, dessa maneira, vivem através dessas pessoas, como um macaco nas costas de alguém. É por isso que algumas pessoas dizem que a inclinação por tais desejos vem de fora delas, como uma força ou voz de fora que elas sentiram ou ouviram. Amigos, vocês nem precisam acreditar na reencarnação, para acreditar mesmo dentro da Igreja Católica, do cristianismo, dos evangélicos ou de outras religiões. Nem precisa se acreditar em reencarnação para se entender que isso aqui é real. Porque todos acreditam de alguma forma que existe o bem e o mal, existe Deus e existe esse anjo caído, que é Satanás, que é o demônio, o dito cujo, que veio aqui, que foi dado um poder por Jesus, por Deus, por pouco tempo, para provar que ele é capaz sim de derrotar o ser humano, mas ele não vai derrotar. Jesus e Maria e Krishna e Deus vão triunfar e esse reinado dele vai acabar. Nós sabemos disso para quem estuda a Bíblia, os Vedas, para quem conhece as tribulações, todas as mensagens das aparições de Maria pelo mundo, em Fátima, Lourdes, Garabandal, importantíssimo, Medjugorje, que até hoje tem mensagens todos os dias. Então, nós sabemos que isso é real. Então, mesmo sem você acreditar, você sabe que existe essa força demoníaca do mal e que causa tudo isso. Então, isso, se você não ainda consegue entender a reencarnação e não ouviu as minhas 2 playlists falando sobre o renascimento, o cristianismo, a ressurreição, a reencarnação, você sabe que isso se encaixa dentro ainda do que você acredita e que isso é real.
que essas influências existem. Dessa forma, algumas dessas entidades sutis e perversas têm uma cota diária de cenários inauspiciosos que devem criar. Aqueles que cedem aos desejos ou que perdem sua força vital e determinação mental são ferramentas perfeitas para fornecerem esse tipo de frequência emocional inferior aos seres sutis que se alimentam disso e assim ganham mais energia, como um vampiro psíquico. Essas pessoas também são facilmente levadas à raiva, ao medo, à depressão e a outras emoções negativas, ou até mesmo obrigadas a se envolverem em planos com objetivos maliciosos ou criminosos. Portanto, elas podem ser atacadas mentalmente por fora e influenciadas ou obrigadas a executarem ações abomináveis e terríveis. É como um padrão que mantém as pessoas focadas em desejos básicos, sem entender como se livrar deles e elevar sua consciência para objetivos mais elevados. O ponto indicado pela literatura védica é que a linha entre aqueles que vivem no plano físico e aqueles que vivem na dimensão sutil se torna ainda mais fina durante a era de Kali Yuga. Vamos avançando no entendimento, para depois dar exemplos fortes, né? Assim pode-se dizer que as duas dimensões se sobrepõem e os seres sutis podem entrar com mais facilidade no plano de existência físico ou influenciar aqueles que vivem ali, até o ponto em que tais entidades da dimensão sutil são vistas com mais frequência por aqueles na dimensão física. Quando as pessoas vão a bares ou casas de aposta, ou ouvem músicas luxuriosas, ou assistem esse tipo de filmes e programas violentos de sexo e pornografia e drogas e crimes na televisão, e etc. Tudo isso é muito desfavorável e fornece um veículo através do qual as forças demoníacas podem aparecer ou fortalecer suas influências e assim incitar as pessoas de formas perversas. Portanto, amigos, cuidado com o que você acessa, com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você come, com quem você se relaciona, com o que você fala, com o que você pensa, com o que você sente. É por isso que as escrituras védicas recomendam a entoação de orações, seja qual for, e de mantras específicos que são poderosíssimos, e o canto de bhajanas em português, ou canções devocionais, além da prática de meditação e outras atividades espirituais. Eu já falei, eu rezo, canto o Japamala, o mantra Hare Krishna. Eu também rezo o terço várias vezes, às vezes ao dia, todo dia uma vez, com certeza. Essas atividades todas são importantes. Qualquer oração que você se conecte a Deus em qualquer religião, isso é importante e é válido. Essas atividades refinam e elevam a vibração do ambiente ao nosso redor e da nossa consciência, o que afasta as forças obscuras e convida os devas e os seres superiores. Devas, aqui estamos falando de seres mais evoluídos, como semideuses. Semideuses não são deuses. Deus é um só, é só um. Quando falamos em semideuses, são como os cargos que existem na Igreja Católica, santos ou pessoas santas que nós reconhecemos como pessoas importantes, puras. Esses semideuses, devas e outros seres superiores, a gente ajuda a afastar as forças escuras e convidar esses seres mais elevados
espirituais e superiores a se aproximarem. Dessa forma, ficamos cada vez mais protegidos ou livres das influências inferiores e perversas, tanto individual quanto coletivamente, para que possamos despertar para uma consciência mais elevada e operar em um estado de espírito gradualmente mais espiritual. Quanto mais você rezar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você ler os Vedas, quanto mais você ouvir sobre Deus, mais você dificulta, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Há problema todo dia, há coisas que vêm tirar a paz, trazer emoções inferiores. Quanto mais fazemos isso, mais nos blindamos e não deixamos que essas energias ruins cheguem até nós e que nos afetem e que ajam sobre nós. Esse é sempre o objetivo do caminho espiritual védico, mas ele se torna ainda mais importante à medida que Kali Yuga avança, pois, como todos podem ver, a mentalidade materialista se difunde cada vez mais com o passar do tempo nesta era. Os padrões morais decaem e a espiritualidade se torna gradualmente mais distante dos pensamentos e objetivos das pessoas em geral. Portanto, aqueles que possuem uma inclinação espiritual precisam tomar muito cuidado neste caminho. Vamos prosseguir agora com uma leitura um pouco mais pesada sobre as condições e características gerais das pessoas em Kali Yuga. Há muitos outros sintomas básicos da era de Kali descritos nos Puranas que podemos observar na atualidade. Por exemplo, o Mahabharata, no Vanaparva, capítulo 19, textos 16 e 17, relata uma condição geral que aumenta com o passar do tempo nesta era. Abre aspas. Quando chegar a era de Kali, todos estarão carentes, incompletos. Todas as direções estarão em chamas, as estrelas e constelações não terão brilho e os planetas e conjunções planetárias serão inauspiciosos, astrologicamente. O curso do vento será confuso e incontáveis meteoros reluzirão no céu, predizendo algo muito aterrador. Fecha aspas. Meteoros sempre foram um sinal ameaçador, e o enfraquecimento da luz das estrelas pode ser a causa do aumento da poluição na atmosfera. Esse certamente é o caso nas áreas mais urbanas. E já vimos que as correntes de jato que atravessam a América do Norte e outros lugares resultaram nos padrões climáticos mais confusos e graves. O Brahmanda Purana 1.2.31, textos 31 a 35, descreve que os atributos característicos de Kali Yuga se baseiam na violência, inveja, falsidade e maia, enganos e trapaças. O declínio dos padrões morais e religiosos, as zombarias e assassinatos de ascetas, sábios e devotos, além das doenças fatais, fome e medo, todos aumentam durante Kali Yuga. As pessoas morrerão em idades variadas, algumas ainda bebês, outras na juventude ou na velhice, ou até mesmo no útero. O Srimad Bhagavatam 1.1.10 também explica, abre aspas, ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, desafortunados e, acima de tudo, sempre perturbados. Fecha aspas. O Vayu Purana 58, textos 31 a 68 e 59, textos 5 a 9, indica características similares,
dando mais detalhes sobre como as coisas declinarão no futuro. Isso inclui que será muito difícil se sustentar, mesmo com muitos esforços, e que as pessoas não aceitarão a autoridade dos textos védicos e produzirão escrituras religiosas enganosas, desconsiderando as regras de conduta. As pessoas ficarão iradas e violentas rapidamente e terão pouco poder. Elas mentirão continuamente, e os reis e governantes serão provenientes de classes inferiores e propagarão ideias heréticas. As pessoas não hesitarão em matar uma criança no ventre. Já vemos que isso já acontece na humanidade, não é verdade, amigos? Assim, a longevidade, o intelecto, a força, a beleza e prestígio familiar decairão. Os homens usarão palavras duras, roubarão pedras preciosas e a riqueza dos outros, e irão assediar a mulher do próximo. Sua paixão será liberada através de um coração perverso, e eles desfrutarão de atividades violentas e pecaminosas. Doenças, desilusão, depressão, infelicidade e todas as atividades no modo da ignorância prevalecerão na era de Kali. Em consequência dessas condições tão obscuras, os homens santos se afastarão da sociedade e permanecerão reservados, desconhecidos ao restante do mundo. Devido à miséria amplamente disseminada, as pessoas terão uma duração de vida curta e sociedades e países inteiros serão exterminados. Em breve eu lerei, inclusive, e comentarei sobre o tempo, o tanto de anos que as pessoas viverão e detalhes. Na era de Kali, os animais de rapina se tornarão mais numerosos e poderosos, enquanto animais importantes, como as vacas, vão definhar e morrer. Com o avanço de Kali Yuga, gradualmente a altura dos seres humanos será reduzida em até 7 vezes o tamanho anterior. Por não se hesitarem em matar crianças ainda no útero, cometendo aborto, anualmente muitos milhões de bebês são mortos no útero no mundo inteiro. Literalmente, são dezenas de bebês mortos a cada minuto. O Narada Purana 141.29 resume tudo isso dizendo que Kali Yuga é extremamente terrível, uma mistura de todos os pecados. Isso significa que não apenas todos os pecados são cometidos, mas que a sociedade é forçada a experimentar todas as reações de tais atividades. Os sintomas da era de Kali descritos podem não aparecer com grande intensidade ainda, amigos, mas muitos deles podem facilmente ser reconhecidos em vários países na atualidade, mesmo naqueles mais desenvolvidos, onde se prediz que irão piorar. Vamos falar agora sobre os efeitos de ter governantes de classes baixas no poder. Estamos vendo isso em toda parte do mundo, principalmente a extrema-direita. Estamos vendo na extrema-esquerda, estamos vendo no centro, estamos vendo por todos os lados, em todos os países. De acordo com as informações védicas, a deterioração dos sintomas de governo justos teve início com o desaparecimento do Senhor Krishna em 3102 a.C.
Encontramos no Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 1, versos 1 a 8, uma descrição de algumas das dinastias que reinarão na Era de Kali e o que acontecerá com elas. Ali vemos o primeiro assassinato de um rei, Puranjaya, pelo seu ministro Shunaka, para que esse ministro pudesse entronar seu próprio filho, Pradyota, como rei. A partir daí, os reis seguintes constituirão 11 gerações dos descendentes de Pradyota, terminando com o rei Nanda, que se estima ter existido cerca de 1150 anos após o início da Era de Kali ou após o reinado do rei Parikshit. É predito que o rei Nanda, nascido de uma mulher de classe inferior, governaria o mundo e provocaria a destruição entre os outros reis. Ele seria um mestre de milhões de soldados e obteria uma riqueza extraordinária. Dele em diante, todos os reis e governantes seriam irreligiosos e shudras de classe baixa ou pior. O Vishnu Purana 4.24 e o Srimad Bhagavatam, canto 12.2.32, também declaram que a influência de Kali aumentaria a partir da época do rei Nanda. Então prevê-se que o grande Brahmana erudito, Chanakya Pandita, enganará Nanda para destruir sua dinastia e entronar Chandragupta, abrindo assim o caminho para o governo da dinastia Maurya. Esses eventos são encontrados atualmente em história documentada. Em relação ao assassinato de Puranjaya pelo seu ministro, é dito que este tipo de ato também se tornará comum, conforme declarado no Brahma Vaivarta Purana, em Krishna Jamna Kanda 90.46, abre aspas. Durante Kali Yuga, um príncipe matará seu pai para se tornar o rei, fecha aspas. Dando sequência às descrições do Bhagavatam, explica-se que virão mais governantes cada vez mais carentes de boas qualidades. Na verdade, é predito que homens cada vez mais impiedosos e incultos entrarão no governo com nada a mostrar além de grandes níveis de impiedade e desorientação, que se espalham pela sociedade. Desistindo do caminho de uma sociedade védica ou espiritualmente direcionada, a sociedade perderá toda a força espiritual. Os governantes que surgirão durante Kali Yuga serão incivilizados, não serão caridosos, terão temperamento violento e serão devotados aos meios da irreligião e falsidade. O mundo verá muitos desses governantes simultaneamente no planeta. Eles se tornarão o equivalente a bárbaros, explorando ou matando mulheres inocentes, crianças, brahmanas, que é a classe de sacerdotes, e vacas. Eles serão luxuriosos e cobiçosos com as esposas e bens de outros homens. Dessa forma é descrito que os próprios legisladores e políticos delinearão os meios para saquear e destruir os cidadãos. Eles terão pouca força de caráter e temperamentos irregulares. Devido às suas atividades, viverão pouco. Os cidadãos governados por tais líderes imitarão seu comportamento, e assim sendo assediados pelos seus próprios líderes e assediando uns aos outros, não terão paz e irão à ruína.
Isso está acontecendo hoje, amigos. É só olhar para todos os países. O Mahabharata, no Vanaparva 190, nos textos de 31 a 37, e também texto ou verso, enfim, 37, também descreve que, abre aspas, dotados de pouca energia e força e sem conhecimento, sendo adictos à avareza, ignorância e práticas pecaminosas, os homens aceitarão com alegria palavras desrespeitosas, conversas com brigas, insultos e controvérsias. Ó filho de Kunti, os reis com o coração ligado ao pecado, não possuindo conhecimento e sendo sempre orgulhosos de sua sabedoria, lutarão uns com os outros com a intenção de tirar a vida do outro. Ao final do Yuga, estamos falando final do Yuga em 432 mil anos, que ainda faltam 427 mil anos, e já estamos vendo isso agora, imagine como será. Então, ao final do Yuga, os Kshatriyas, que são os governantes, serão os espinhos da terra. Cheios de avareza, inchados de orgulho e vaidade, incapazes e indispostos a proteger seus cidadãos, eles desfrutarão em punir aqueles abaixo deles. Ó descendente de Bharata, atacando os bons e honestos e não tendo piedade deles, mesmo quando choram em luto, os falsos, Kshatriyas, que são os governantes, irão repetidamente roubar suas esposas e riquezas. Os reis, falsos e desqualificados, com suas mentes obscurecidas pela ignorância e insatisfeitos com o que têm, roubarão seus cidadãos por todos os meios a seu alcance. Fecha aspas. Isso também significa que os impostos serão excessivos e injustificáveis, colocando assim as pessoas em constante dificuldade na luta para existir, meus amigos. O Vayu Purana, no 58.67, apresenta mais detalhes de que os reis de classes inferiores não executarão atividades espiritualmente meritosas. Consequentemente, seus cidadãos matarão vacas e assassinarão mulheres ou permitirão que tais coisas aconteçam. As pessoas lutarão e matarão umas às outras e assim tentarão alcançar seus objetivos. O Linga Purana 40.9 e 11 também diz que em Kali Yuga os ladrões atuarão como reis e os reis serão tão bons quanto os ladrões. Os reis confiscarão, se apropriarão indevidamente de propriedades públicas e deixarão de ser protetores, como eram no início de Satyuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, até o desaparecimento do Senhor Krishna, quando começaram os efeitos da era de Kali, até Maharaja Parikshit. O Padma Purana, em 7.26.35, confirma que os melechas de classes baixas, viciados em pecados, serão os reis. Melechas é o termo em sânscrito. Se escreve M de Maria, L de Luiz, E, C, C, H, A, S. O Narada Purana, em 1.41.37, em 71 e também em 81, declara que na era de Kali os governantes se absorvem em riquezas pessoais. São tiranos e afligem seus cidadãos, impondo sobre eles altos impostos. Após o advento da era de Kali,
Homens incultos e sem casta se tornarão reis. Tomados pelo pânico, com medo de assaltos, etc., as pessoas adotarão artifícios de madeira como medidas de segurança. Isso pode significar armas simples de madeira durante o período em que a alta tecnologia já desapareceu, ou quando revólveres e armas sofisticadas não são mais permitidos entre as pessoas em geral. As pessoas serão extremamente atormentadas pela seca e altos impostos. E vamos avançando nas informações detalhadas, caros amigos. É explicado, inclusive, que os habitantes das florestas, aqueles que não possuem nada, também sofrerão com a cobrança de impostos por parte dos governantes irresponsáveis. Isso está no Brahmavaivarta Purana, em Prakritikanda 7.33. Nós lemos que muitas pessoas começarão a fugir para as florestas, mas o Brahmavaivarta Purana diz aqui que inclusive os habitantes das florestas sofrerão a cobrança de impostos. O Vidyesvara Samhita 1, de 17 a 21, do Shiva Purana, explica como os governantes, guerreiros e políticos deixarão de lado seus deveres, se ocuparão em atos egoístas, se associarão com homens maliciosos e visarão a libertinagem. Eles fugirão do campo de batalha e se recusarão a se envolver em guerras virtuosas para o bem das pessoas. Eles seguem os caminhos dos ladrões e são escravizados mentalmente pelas suas paixões, sempre ocupados em casos sexuais violentos com mulheres. Eles não se importam verdadeiramente com as pessoas ou com aqueles buscando refúgio. Eles abandonam a virtude de proteger os cidadãos e regozijam no que quer que obtenham, abusando dos outros, através de impostos, ciladas policiais, exploração, etc. Assim, eles são aniquiladores perversos dos seus próprios cidadãos. Amigos, não precisamos nem citar nomes de presidentes que estão fazendo isso de uma forma completamente enlouquecida pelo mundo. Deve-se entender que quando os criminosos e patifes prosperam na sociedade, isso se deve apenas à covardia de líderes impotentes. Delinquentes e ladrões prosperam apenas quando não há líderes apropriados para refrear suas atividades, como se declara no Srimad Bhagavatam, em 4.13.20. Sem um governo decente, o resultado é uma civilização degradada. Mesmo se alguém for um desabrigado ou estiver passando fome, isso ocorre apenas devido à má administração do governo, como se verifica no Bhagavatam, no canto 4, capítulo 17, versos 10 a 11. Como se explica no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 18, versos 43 a 45, sem líderes estritos e adequados, o mundo se enche de delinquentes que se aproveitam de cidadãos desprotegidos, como lobos que caçam cordeiros indefesos. Quando patifes roubam a riqueza das pessoas, ocorrem distúrbios sociais. Ainda pior é quando líderes e políticos agem como ladrões para roubar e usurpar as propriedades e o dinheiro dos cidadãos. Então, quando as pessoas se desviam do caminho de progresso da civilização, elas se atraem por ganhar dinheiro de qualquer maneira possível, apenas para gratificar seus sentidos, o que será o recurso delas para tentar escapar do constante fluxo de problemas.
Isso é o que favorece a população indesejada, que está praticamente no nível dos animais. O problema é que os governantes fracos não têm força para extinguir os delinquentes e ladrões, especialmente se eles são do mesmo nível. Então, as atividades corruptas se espalham por toda a sociedade e começam a se multiplicar. Gente, eu vou até reler. O problema é que os governantes fracos não têm força para extinguir os delinquentes e ladrões, especialmente se eles são do mesmo nível. Então, as atividades corruptas se espalham por toda a sociedade e começam a se multiplicar. Isso se manifesta na forma de líderes que são cada vez mais desonestos a cada geração. Mesmo agora, a corrupção policial se difundiu tanto que certas práticas não são mais consideradas ilegais ou antiéticas. Uma das práticas mais comuns em todos os sistemas democráticos do mundo são doações políticas no período eleitoral como expectativa de favores no futuro. Assim, a moral decai enquanto a corrupção aumenta, e esse se torna o normal na política, ou, eu deveria dizer, nos negócios. É por isso que a democracia, algumas vezes, é chamada de demônio louco. Sob o pretexto de liberdade, sem honestidade genuína e líderes íntegros, os caminhos para a corrupção se abrem e saem de controle, não é mesmo? Entretanto, tais líderes também terão de responder pelos resultados das atividades nefastas dos cidadãos. Como se declara no Srimad Bhagavatam 4.20.14 e 4.21.24, lembrando aqui que estamos fazendo leituras na playlist só dos versos do Srimad Bhagavatam, exatamente do canto 4 agora, e terminando a primeira parte do canto 1, em leitura completa com Ananda Vardhana, com todas as explicações e significados e, inclusive, comentários nossos. E também como se declara na Manu Sanhita, prosseguindo, 8.304 a 309, um bom rei que protege as pessoas recebe 1/6 do resultado de todas as atividades piedosas realizadas pelos cidadãos. Mas um rei que coleta sua parcela de impostos, deveres e multas dos cidadãos e não dá a eles a devida proteção, aceitará 1/6 dos resultados ou karma total das atividades perversas dos seus cidadãos e afundará no inferno. Caros amigos, nós estamos vendo e vemos isso acontecer direto, já vimos acontecer com vários governantes do mundo e estamos vendo agora. Então aqui está claro, um rei bom recebe mais 1/6 do resultado das atividades piedosas de todas as pessoas do seu país. E um rei ruim, ele recebe 1/6 do karma de todas as pessoas, principalmente, das que ele prejudicou. Portanto, será muito difícil para um governante nesta era de Kali alcançar qualquer coisa que não seja um futuro obscuro em sua próxima vida. E nesta ainda, senhores, nós podemos ver. A conclusão é que, como declara o Srimad Bhagavatam, em 4.14.17, um governo que não é capaz de proteger os cidadãos não deve coletar impostos. O Bhagavad Gita, no canto 12, capítulo 2, de 7 a 14, explica ainda que dentre toda a população corrupta que cobre a terra em Kali Yuga,
Quem quer que se mostre ser mais forte poderá obter o poder político. Observamos atualmente que muitos políticos obtêm seus cargos através de uma exibição de poder financeiro com anúncios e propagandas. As predições védicas explicam ainda que, por perderem suas esposas e propriedades aos governantes que não são nada misericordiosos com seus cidadãos, a população será forçada a ir para as montanhas e florestas. Enquanto estiverem lá, serão perturbados pela fome e serão forçados a se alimentar de folhas, raízes, carne, frutas, flores, sementes e mel. Entretanto, sua situação é tão frágil que eles são completamente arruinados quando chega a seca. Eles também terão que lutar contra o vento, a chuva, o calor, o frio e a neve. Eles terão mais inconvenientes ao lidar com a fome, a sede, doenças, desavenças e estresse intenso. Nessa situação, as pessoas viverão no máximo 50 anos. Isso é explicado em mais detalhes no Vishnu Purana, em 4.24, onde se declara que, à medida que Kali avança no futuro distante, os monarcas e governantes terão temperamentos violentos e serão viciados em mentiras e maldades. Eles provocarão a morte de mulheres e crianças. Eles confiscarão a propriedade dos cidadãos e seu reinado irá crescer e decair rapidamente. Eles não terão piedade e seus desejos serão insaciáveis. Os cidadãos imitarão suas ações e as tribos bárbaras ganharão poder, apadrinhando esses governantes, e as tribos mais puras serão ignoradas. Podemos ver isso atualmente em algumas partes da África. Eu moro atualmente na África do Sul. Eu sou brasileira e moro com meu marido, devoto, Ananda Vardhana Das, Andrew Friedman, na África do Sul. E nós vemos isso. Nos anos distantes à frente, as pessoas incapazes de suportar os fardos dos líderes avarentos buscarão refúgio nas montanhas e ficarão satisfeitas por comer ervas, frutas, raízes, mel e frutas ou vegetais. Não porque queiram muitas delas, né, caros amigos, porque já estarão degradadas na era de Kali Yuga, mas essas que estão em pecado, que são carnívoras, elas não vão comer porque não vão encontrar mais carne. Elas vestirão apenas roupas feitas de cascas de árvores. Durante esse período, expostas ao frio, vento, sol e chuva, as pessoas não viverão mais do que 23 anos. Uau! Em Kali Yuga, a degradação continuará e se espalhando até que a humanidade chegue ao seu fim. Isso significa que a poluição e as metas falsas de vida criarão uma situação em que a população humana diminuirá consideravelmente, bem como sua duração de vida. O Vishnu Purana, em 4.38, declara que os governantes roubarão os cidadãos em vez de protegê-los, roubando as mercadorias dos homens de negócios e comerciantes sob o pretexto de coletar impostos. Note que existem algumas diferenças entre essa descrição do Vishnu Purana e a descrição contida no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, especialmente no que diz respeito à duração máxima de vida. Com o avanço de Kali Yuga, as coisas ficarão mais difíceis. Ficará mais difícil sobreviver. As pessoas morrerão cada vez mais cedo.
Explica-se que, se a qualidade dos nossos líderes não mudar, homens demoníacos e de classes inferiores, vestidos como oficiais do governo, sofisticados, assumirão o governo. Eles serão motivados a desenvolver uma grande força militar e lutar uns contra os outros, usando a vida de homens inocentes que eles enviam para a luta. Reis ou governantes decentes deveriam liderar a batalha, mas os reis e governantes atuais nunca visitam os campos de batalha, senão que, em vez disso, escondem-se em seus gabinetes, oficiando sobre as guerras como se fossem importantes demais para arriscar se machucarem, enquanto enviam livremente filhos dos outros para morrer. Detalha-se também que, com o surgimento de inúmeras guerras, elas aliviarão o fardo da terra dos seus líderes demoníacos. Vou reler. Detalha-se também que, com o surgimento de inúmeras guerras, elas aliviarão o fardo da terra dos seus líderes demoníacos. Entretanto, eventualmente, os reis, governantes e governos não serão capazes de coletar todos os impostos necessários dos cidadãos pobres para custear os altos gastos militares e operacionais. Então o governo e o exército irão colapsar, e o caos e o terror reinarão no país. Porém, se uma quantidade suficiente de líderes gananciosos e belicosos matarem uns aos outros, surge a possibilidade de paz, pelo menos temporariamente. Há mais informações sobre esse tópico no Srimad Bhagavatam, no canto 9, capítulo 24, no verso 59, abre aspas. Embora os demônios que se apossam do governo se façam passar por homens do governo, como se possuíssem bom caráter, eles não conhecem o dever do governo. Consequentemente, por arranjo de Deus, tais demônios, que possuem grande força militar, lutam entre si, o que faz com que se reduza o grande fardo de demônios na superfície da terra. Por vontade do Supremo, os demônios aumentam seu poder militar para que o seu número decresça e os devotos tenham a oportunidade de avançar em consciência de Krishna. Fecha aspas. Então veja só, vou reler. Pela vontade de Deus, os demônios, que são esses governantes encarnados, aumentam seu poder militar para que o seu número decresça e os devotos tenham a oportunidade de avançar em consciência de Krishna. Dessa forma, os governantes demoníacos mantêm o mundo em guerra, mesmo quando a população gostaria simplesmente de paz para sobreviver, para o bem de todos. Mas eles não sabem como estabelecer a verdadeira paz. Como se declara no Bhagavatam 4.14.1, sem líderes qualificados para cuidar dos interesses dos cidadãos, as pessoas se degradam e se arruinam como animais. Ninguém é feliz. Além disso, quanto mais a sociedade se distancia de Deus, mais as pessoas abandonam seus parâmetros morais e sentenciam-se à ruína. Isso está no Srimad Bhagavatam 4.14.3. Em Brahma Vaivarta Purana, Krishna Jamanakanda, em 90.53, está declarado, abre aspas, desprovido de um bom rei, o mundo se desgovernará.
Devido a Kali Yuga, as pessoas adoecerão e se tornarão pedintes, vestidos em trapos. Fecha aspas. Como se declara na Mana Samhita, em 7, de 142 a 144, um rei que não protege seus cidadãos é um rei morto. Quando os líderes são fortes e punem os criminosos de forma exemplar, os homens sem caráter não podem prosperar e a sociedade pode viver em paz. É dever do rei ou governante proteger os cidadãos. No Bhagavatam 4, 14 e 18, também explica que o dever do Estado é fazer com que os cidadãos estejam situados adequadamente, de forma que todos possam avançar espiritualmente em sua posição. Infelizmente, como se encontra no Brahmavaivarta Purana, em Krishna Jamnakanda 90.49, abre aspas, Melechas e Yavanas incivilizados se tornarão reis. Eles rebaixarão a verdadeira religião e alegremente exterminarão a boa reputação de devotos santos. Yavanas são demônios. A Manu Samhita 8, 21 e 22 coloca as coisas em perspectiva de forma mais clara, dizendo que um reino controlado por um homem de classe inferior, infestado de ateístas e pessoas incultas, perece rapidamente, afligido pela fome e por doenças. Dessa maneira, caros amigos, podemos entender que quando os homens não são governados por Deus ou pelas leis de Deus, através de líderes piedosos e qualificados, os cidadãos serão governados por tiranos ímpios e suas vidas serão cada vez mais dolorosas e infernais. Assim, enquanto ainda podemos, devemos garantir que nossos governantes sejam dignos das posições que ocupam e possuam um interesse genuíno em proteger a cultura e o bem-estar de todos. Caros amigos, eu vou encerrar esse áudio por aqui e vou separar então o próximo quarto áudio falando sobre as qualidades imorais das pessoas. E nós vamos avançando mais seriamente em informações sobre Kali Yuga. A gente já estudou em várias playlists e mesmo nesta de Kali Yuga sobre as eras. Então nós sabemos que é pura ignorância da humanidade achar que vivia-se menos e estamos vivendo mais, não é verdade? Se fala muito isso. Antigamente se morria cedo e agora as pessoas estão chegando nos 100 anos. Não, nós estamos apenas numa variação confusa de Kali Yuga já em degradação. Há cerca de 5.000 anos de Kali Yuga já. Porque nós já estudamos e sabemos que na era de Sati Yuga, quando se tinha contato direto com seres celestiais, quando a bondade reinava, os Vedas estavam presentes, as pessoas eram piedosas. Nós sabemos que o ser humano vivia 100.000 anos. Depois, em Treta Yuga, se perdeu 25% das qualidades, das virtudes, e se vivia 10.000 anos. Depois, em Dvapara Yuga, o ser humano vivia 1.000 anos, regredindo mais 25%. E nós sabemos disso, que isso é verdade, porque nos textos antigos, por exemplo, da Bíblia, no Antigo Testamento e nos apócrifos, que podem ser lidos e ouvidos nas nossas playlists sobre os apócrifos e Bíblia e etc., nós sabemos que
os seres, por exemplo, Matusalém, foi o que viveu por mais tempo. É dito na Bíblia que Matusalém viveu 469 anos, se eu não me engano, sendo considerado o homem que viveu mais tempo, o mais velho da humanidade. Enoque também e vários outros. No entanto, houve uma degradação, um período muito ruim, e que nós fomos novamente regredindo mais no número de anos vividos, a um ponto de se chegar a uma média de 50 anos e países mais pobres, às vezes na faixa de 30, na África, e teve uma pequena melhora, voltando novamente agora, se querer chegar ali novamente ao 100. Mas, na verdade, nós estamos numa degradação e vamos continuando a viver cada vez menos. Isso se explica também pelo fato de estarmos vivendo a Era Dourada. A Era Dourada de Kali Yuga, que foi propagada por Gauranga Chaitanya Mahaprabhu, ela iniciou há uns 500 anos atrás, com a vinda dele, e nós sabemos que ela vai durar um tempo na humanidade. Nós teremos uma era dourada de 10 mil anos, mas 10 mil anos dentro do todo de Kali Yuga, que são 432 anos, 432 mil anos, nós temos que entender que isso tem que ter uma visão mais global de tudo isso. Nós teremos um grande período dourado, maravilhoso para a propagação dos Vedas e os devotos, mas nós sabemos que isso depois vai continuar essa degradação. Amigos, eu paro por aqui, convidando vocês a seguirem outras playlists e prosseguirem ouvindo esses áudios no SoundCloud e os vídeos no YouTube, porque nós temos ainda muita informação para passar. Bem-vindos! Desculpem qualquer erro. Às vezes a gente pensa que falou uma coisa e saiu outra, ou alguma coisa que ficou mal compreendida. Às vezes a gente faz uma citação ou um comentário, mas que não é o assunto principal, a gente fala um pouco mais rapidamente. Então, se houver qualquer dúvida, pergunte ou procure outras playlists ou outros vídeos e áudios mais específicos sobre o assunto que você ficou interessado, porque nós já falamos, por exemplo, sobre muitos assuntos, mas é uma eternidade sem fim. E se a gente ficar a vida inteira lendo o dia inteiro, nós não vamos conseguir ler todos os livros védicos, é impossível. Então, aproveite essa era dourada, porque você encarnou agora, nesta era dourada. E acredite, isso é muito, muito especial. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda